Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula, né, de... Essa aula que eu vou gravar, na verdade, ela é tanto para competitividade, para a disciplina de competitividade, quanto para a disciplina de estratégias de cooperação. Então, já que eu estou gravando, vou gravar uma vez para as duas disciplinas, tá? São disciplinas que, a princípio, elas seriam distintas, né, estratégias de cooperação e competitividade, porque o posicionamento nas empresas em competitividade é um, mas em estratégias de cooperação é outro, é um aspecto muito mais abrangente, mais cooperativo, né, de trabalho em rede. E da competitividade, a gente viu até o momento as características de posicionamento individual de cada empresa no mercado, correto? Tanto das indústrias, dos mercados, das empresas que compõem o mercado interno, quanto as empresas que compõem o mercado externo, ou até mesmo as indústrias globais, como nós vimos na última aula. Dessa forma, pessoal, essa aula ela é extremamente importante porque ela nos dá tanto para as duas disciplinas, tanto para a estratégia de cooperação quanto para a competitividade, porque ela nos dá um norte de como as empresas estão indo. No caso, para a competitividade, essa é a nossa última aula, tá? Nossa última aula. Então, para estratégias de cooperação, não. Acho que essa aula, não me lembro agora qual é essa aula, mas é uma das últimas também, tá? Se não a antepenúltima, a penúltima, a penúltima aula. Por que eu deixei para o final falar sobre competição para as duas disciplinas? Porque a competição, ela é um termo muito recente, extremamente recente, na verdade. Ela, se não me engano, é de 1994 ou 96. Ela foi cunhada pelo Bradenburg e o Nalebuff, e eles são autores muito importantes e referência na área da competitividade depois de Michael Porter. Então, dentro da disciplina de competitividade, a gente tem trabalhado a ideia de Michael Porter, porque de fato ele é o que ele escreveu o que nós entendemos hoje por competitividade entre as empresas e organizações. E então estudar Michael Porter é muito importante, mas também olhar para o lado e observar outras teorias que estão predominando nos últimos anos também é muito importante. Então, a competição, vamos falar um pouquinho sobre competição, então. É um clichê, né? Nós dizermos que o mercado ele se torna mais competitivo a cada ano. Por que ele se torna mais competitivo a cada ano? E por quê? Porque a cada ano abrem mais empresas, a cada ano o público ele muda de preferências de consumo. Por exemplo, muitas pessoas que tinham problemas de saúde em função de comorbidades, como por exemplo pressão alta, é, diabetes, asma, essas pessoas acabaram adotando, não em função da pandemia, esqueçam, não é disso que eu estou falando como isso acaba se modificando ao longo do tempo, independente das situações externas que venham a acontecer. Essas pessoas, elas, há alguns anos, elas começaram a buscar uma vida muito mais saudável, a consumir produtos saudáveis que não consumiam antes, a cuidar da sua alimentação, a fazer tratamentos de saúde, a fazer caminhadas, exercícios físicos. Então, com isso, aumentou o número de academias. As academias, elas acabaram tendo as que eram mais antigas, acabaram ou fechando, né, de tão obsoletas, acabaram tendo que se forçando a melhorar os seus equipamentos, a oferecer melhores serviços. Clínicas de estética também ampliaram seu universo, né, de atendimento. As lojas de produtos naturais, nós temos, não tinha acho que uma na cidade e agora nós temos 3 ou 4. Então, vejam como essas preferências de consumo que vão surgindo e vão se modificando, elas vão criando novos mercados, vão aumentando o número de empresas e, consequentemente, aumentando a competitividade entre essas organizações. Porque essas organizações elas vão disputar a preferência das mesmas pessoas, ou seja, dos moradores de Santana do Livramento e Rivera, potencialmente Rivera, mas preferencialmente, né, obrigatoriamente de Santana do Livramento. Então, existe um mercado limitado e o número de empresas é ilimitado, pode ter quantas empresas quiser. Claro, aquelas que conseguirem se manter no mercado e se sustentar. Mas essa competitividade, ela é acirrada. Então, por isso é clichê dizer que aumenta a cada ano, porque aumenta de fato. A população aumenta, as pessoas vão crescendo, vão deixando de ser criança, vão estudando, vão tendo vontades próprias, vão tendo vontade de se inserir no mercado de trabalho ou de abrir suas próprias empresas. E assim a roda vai girando e vai criando, né, todo esse ambiente competitivo que nós temos consolidado.
Como lidar com isso para gerações futuras? Porque vai chegar um momento em que não vai ter isso, não vai ter suficiente, não vai ter mercado suficiente para todas essas empresas. E a gente está estudando para que as empresas tenham uma sobrevivência a longo prazo no mercado. Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço essa intermediação? E aí, continuando com essa reflexão, né, vocês acreditam que existe espaço para uma colaboração entre os concorrentes em um ambiente como esse? Porque nesse momento em que eu vejo que não tem, eu tenho um mercado amplo, que ele é aberto, que as pessoas podem ingressar com as suas empresas, com seus negócios, suas ideias de negócio, eu tenho também uma nova ideia surgindo nesse meio, que visa a sobrevivência das empresas a longo prazo, que é a colaboração entre empresas, entre concorrentes, sejam eles diretos ou indiretos, certo? Claro que vai focar sempre nos concorrentes diretos, porque, de fato, quem é que mais me ameaça? Quem mais me afeta? O meu concorrente direto. Então, eu posso me aliar com ele, nós dois juntos podemos buscar a nossa fatia de mercado, o nosso lugar ao sol, o nosso pote de ouro no arco-íris, porque isso não é um deboche, na verdade, é isso mesmo. Esse é o objetivo das empresas, se juntarem para buscar esse espaço tão sonhado por todas elas, tá? Então, a resposta para esse questionamento é sim. Existe espaço para colaboração entre os concorrentes, podendo inclusive ser muito vantajoso para as empresas. Então, aqui, né, o termo competição, ele é uma junção, tá? Ele é uma junção dos termos competição e cooperação. O conceito ele está ligado à aproximação de duas empresas que competem entre si para realizar algum projeto no qual ambas têm interesses e podem se beneficiar. Tá? Pode ser um projeto a longo prazo, pode ser um projeto específico, com tempo delimitado, isso aí vai depender da configuração do que vai ser desenvolvido pelas empresas. E também se vai dar certo, né? Também pode não dar certo esse tipo de competição, né? Esse tipo de colaboração entre empresas. Então, isso é algo que ainda se escreve muito na teoria, mas a prática ainda dentro das organizações é algo que precisa ser observado. Que mais que eu ia dizer a vocês? Bom, vamos para o próximo slide, senão eu falo muito. Aqui, ó. Foi em 1995, com Adam Brandenburg e Barry Nalebuff, né? Essa é a capa do livro que eles escreveram, os autores, sobre competição. Eles escreveram esse livro. Já eles têm uma corrente, eles seguem uma corrente teórica muito peculiar, que é tanto do Michael Porter, mas também muito do Mintzberg. Tá? Vocês com certeza estudaram Mintzberg em gestão de estratégia, gestão de planejamento estratégico, ou gestão estratégica da empresa, uma coisa assim na disciplina, com o professor Paulo. Ele trabalha porque é uma corrente teórica do Mintzberg, ela é um pouco diferente do Porter, porque ele traz a competição de maneira mais leve, de maneira mais diluída dentro das organizações. Ele não traz algo tão... Porque o Porter, ele tem uma forma de escrever, a escola dele, né, no caso. Ele tem uma forma de construir a teoria dele muito mais crítica, muito mais... eu não vou dizer que a palavra não é formal, mas é com uma competição mais acirrada entre as organizações. E o Mintzberg, ele já traz uma questão muito mais humana, ele vai considerar outros aspectos que não foram considerados naquela competitividade pura. O Porter, ele traz a competitividade pura, ele não considera outros elementos, por exemplo, como, por exemplo, as relações sociais que se dão nos ambientes. Mintzberg já traz esse caráter um pouco mais humanizado da competitividade. Já o Nalebuff e o Brandenburg, eles têm uma junção desses dois conceitos, assim, dessas duas escolas de pensamento dentro da área da competitividade. É muito interessante observar o livro deles. Mas eles são economistas, eles não são administradores, eles são economistas, e eles basearam a teoria da competição na teoria dos jogos. Vocês já viram falar da teoria dos jogos, do dilema do prisioneiro? Então, é basicamente isso, é quando o dilema do prisioneiro, até procurem na internet, tem videozinhos ilustrativos bem interessantes, que é quando eles prendem dois prisioneiros que cometeram o mesmo crime,
mas eles colocam essas pessoas em salas separadas, e eles começam a forçar que um entregue tu tem que entregar o teu companheiro porque ele já te entregou, tu tem que entregar o teu... Aí eles vão lá e dizem pro outro a mesma coisa, tu tem que entregar o teu companheiro porque senão ele vai te entregar. Então eles começam a fazer um jogo entre essas pessoas, e aí a tomada de decisão dessas pessoas, desses prisioneiros, no caso, né, ela precisa ser muito bem acertada no que eles vão dizer, em função de que nenhum dos dois é aquela relação que nós falamos no início da nossa disciplina, relação ganha-ganha. Isso é diretamente atrelado à teoria dos jogos, porque nenhum dos dois quer perder. Porque se um confessar e o outro não, o que confessou vai preso e o outro vai ser liberado. Então, eles precisam criar uma situação em que os dois prisioneiros ganhem. E eles estão em salas separadas e não conseguem se comunicar. Então, isso precisa ser uma tomada de decisão muito bem pensada. Essa é a base da teoria da competição. Eu quero ganhar, mas talvez sozinho eu não consiga ganhar o que eu desejo. Eu não vou estabelecer uma relação de ganho total ou ganho otimizado. Então, eu vou me juntar com o meu concorrente e nós dois vamos ganhar aquilo que a gente deseja ganhar. Porque só juntos nós conseguimos chegar mais longe, né? Então, essa é a base da ideia da competição. Eu não vou deixar de perder as minhas características. Eu vou continuar como uma empresa individual, como uma empresa única, mas eu vou, em algum momento, compartilhar informações, vou interagir com o meu concorrente para que juntos a gente consiga chegar ao objetivo comum. Existem diversas formas de classificar a competição, como, por exemplo, o joint venture, por exemplo, que são processos de cooperação entre empresas. Quem faz muito isso são empresas de tecnologia, empresas da indústria automobilística, fazem muito joint venture, que é uma junção, que é um trabalho em cooperação por projeto. Mas a competição, ela é muito mais abrangente do que isso. Ela vai trabalhar por projetos também, por tempos delimitados, por tempo a longo prazo, mas também vai priorizar essa relação a longo prazo entre as organizações. Porque aqui vão entrar questões como, por exemplo, a confiança, vão entrar questões como, por exemplo, o oportunismo, que aí vem a teoria das firmas, muito fortemente com características da teoria clássica econômica. Então, vejam, a gente estuda a competitividade em administração e está estudando a disciplina de estratégias de cooperação também em administração, mas as bases teóricas, elas vêm muito da economia, das ciências econômicas, da teoria clássica, é, da, da teoria clássica da economia, porque das ciências econômicas, porque tudo isso acaba desaguando, acaba se desenvolvendo a partir da teoria das firmas, a partir do uso da racionalidade limitada do ser humano. Já comentei com vocês isso, com certeza, da teoria da racionalidade limitada, que é do Herbert Simon. Então, é muito interessante porque às vezes a gente não sabe de onde que saiu isso, né? Como é que eu uso isso? Mas existem fundamentações teóricas de quem lida e de quem entende com a formação de mercados. E lembrem que a estudo de mercados vem lá de Adam Smith, que é um teórico, é um autor, é um importantíssimo autor, é o pai da economia, como nós conhecemos hoje, e em função dele estudar a mão invisível do mercado, né? A mão invisível que rege os mercados a partir da lei da oferta e da demanda. E vocês viram isso em economia, não é o nome da disciplina? É economia institucional, economia microeconomia, algo assim, é o nome da disciplina, né? Vocês trabalharam isso, vocês viram isso em administração, entendem como isso entendam agora como que isso se encaixa. Por que você estuda microeconomia e macroeconomia em administração? Porque as teorias, elas se fundem em determinados momentos. O próprio empreendedorismo, ele surge de um economista que foi Joseph Schumpeter, a partir da teoria dele de destruição criativa. Nada tem a ver, na época, e nada tinha a ver diretamente com a criação de negócios, mas sim com atitudes de recriação de ideias, produtos, serviços a partir daquilo que já existia, de ideias pré-existentes. Então, vejam como as ideias elas vão se encaixando já, né? Elas vão se encaixando
porque o fundamento das teorias, ele, em determinados momentos, eles se encontram, né? Eles são a base de tudo isso. Certo? Vamos continuar, então. A competição, então, né, é um conceito de criação recente, de 1995, formado pela junção das palavras competição e cooperação, porque significa que as empresas, quando estão em competição, elas cooperam e competem ao mesmo tempo. Competem porque não perdem as suas características individuais, mas também cooperam porque se abrem a novas ideias e a desenvolvimento de novos projetos. Significa trabalhar em conjunto com os concorrentes de forma a se beneficiar, né, das suas capacidades e características distintas dos domínios da investigação, desenvolvimento, produção, distribuição, entre outros. Esses são os autores da teoria, então, né? O Adam, esse aqui de baixo, o Adam Brandenburg e o Barry Nalebuff. Eles são professores de economia nas universidades de Harvard e Yale e especialistas no campo da teoria dos jogos. Eles desenvolveram o modelo deles, né? Essa teoria da competição, em meados dos anos 90. Certo? Então, baseados em casos reais, isso foi a base da teoria deles, né? Baseados em casos reais de diferentes indústrias, eles defenderam que tanto a cooperação como a competição eram necessárias e desejáveis no mundo dos negócios. Que até então não se falava muito sobre questão de trabalho em redes. Esse conceito, todos esses conceitos que nós estamos trabalhando são muito novos para quem está em estratégias de cooperação. Competição, redes, clusters, aglomerados produtivos, ecossistemas de inovação, então nem se fala, é muito novo mesmo. Então são configurações novas de mercado que estão surgindo. Talvez elas não tenham uma característica muito consolidada ainda no mercado, por estar ainda num campo teórico em franca discussão, em franco desenvolvimento, e aí isso não acompanha, né? O mundo real ele não acompanha da mesma maneira, ele não se desenvolve da mesma velocidade. E nesse contexto, nós temos duas questões muito importantes a falar, né? Que é a cooperação e a competição, e a teoria dos jogos complementando, né? Criando essa teoria. Em relação à cooperação e competição, a gente pode dizer que a cooperação é necessária para aumentar os benefícios de todos os participantes dessa rede de competição, com foco no crescimento do mercado. E a competição ela é necessária para dividir os benefícios existentes por esses mesmos participantes dessa rede de competição. Então, ele tem o foco no crescimento do mercado como um todo, mas também na partilha do mercado e no momento em que essas empresas elas vão atuar depois desse trabalho em competição individualmente. E colher, então, os frutos, né, de cada uma da sua empresa. E a teoria dos jogos, então, né, ela forneceu a fundamentação econômica para determinar as circunstâncias em que a cooperação é a estratégia preferencial. Então, em que momento as empresas elas decidem cooperar para poder ganhar mais? A pesquisa dos autores, né, trazia novidades às anteriores teorias, a tudo que havia existente até então, que eram as 5 forças de Porter, a teoria da vantagem competitiva, que se focava quase que exclusivamente na competição, porque foi o que eu falei a vocês, né? É a competitividade pura o que traz Michael Porter, né? Ele se importa muito com aspectos bem frios de mercado. Já a teoria da competição, ela já traz um caráter muito mais humanizado, ele já traz um caráter muito mais de reflexão das empresas, do quanto elas podem alcançar em termos de metas, objetivos e lucros, se trabalharem de maneira cooperativa. A teoria dos jogos, então, ela estuda como as interações entre os jogadores, que seriam os players, como na linguagem, né, do business, e que eu não gosto muito de utilizar, mas é o que vocês vão encontrar na literatura. Não gosto porque parece que é uma linguagem um pouco snob, mas é a linguagem utilizada pelas pessoas que trabalham, né, nas empresas. Então, são os players, e a gente usa isso no universo de business, que são dos negócios. Então, ela estuda essas interações entre esses jogadores e as escolhas que cada jogador faz, né, e leva a resultado que cada jogador faz que vai levá-lo a resultados diferentes. Então, existe uma questão de racionalidade do que fazer e com relação a tomar a decisão ser a mais adequada possível para ganhar o quanto mais possível.
Dentro ainda da nossa ideia de competição, né, nós temos um acordo entre os concorrentes. A competição, ela é isso, eu não deixo de ter o caráter e as características da minha empresa de forma individual, mas eu tenho um acordo com o meu concorrente direto. Então, nós podemos dizer que a competição, ela é um acordo entre os concorrentes que visa trazer benefícios mútuos, ou seja, uma relação ganha-ganha, e não uma relação ganha-perde, onde um ganha e outro perde, sim onde todos ganham, com o aprimoramento de produtos ou a expansão do mercado. É possível que esse acordo se realize de várias formas, incluindo o compartilhamento de conhecimento, capacidade de produção, marketing e outras iniciativas. Nós vamos ver exemplos bem claros agora mais adiante sobre empresas, grandes empresas como Sony, Samsung, Netflix, diversas empresas assim, indústrias globais e empresas globais também que acabaram optando por fazer esse tipo de cooperação. E aí nós temos o contexto dos players, né, dos jogadores, ou seja, dos participantes e das alianças estabelecidas através dessas empresas. E também a competição, ela pode ser utilizada para fortalecer esses jogadores, os players atuais, contra a entrada de novos competidores no mercado, evitando o aumento de concorrência. As alianças entre as empresas parecem fazer mais sentido quando falamos em organizações que comercializam produtos e serviços complementares. Porém, o caminho do sucesso está mais ligado ao trabalho em conjunto com concorrentes diretos. Certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho então agora sobre os benefícios da competição. Bom, como benefícios da competição, então nós temos a redução de custos, a inovação e desenvolvimento, o know-how e a expansão para novos mercados. Tá? Então, a redução de custos é eminente, né, pessoal? Ainda mais em mercados globais, como, por exemplo, a indústria de laboratórios, a indústria de medicamentos, a laboratorial. Como eu falei na aula passada para vocês de competitividade, é uma das indústrias que mais investe em pesquisa e desenvolvimento e inovação de medicamentos. Então, eles investem muito dinheiro até, e são anos de pesquisa até chegar, né, a vacinas, a gente está vendo agora com o exemplo da Covid, a medicamentos específicos para medir a efetividade desses medicamentos e também os efeitos colaterais. Então, são necessários muitos estudos e muito tempo de estudo também. Então, a redução dos custos, quando eu me associo a uma empresa para fazer isso, é, é considerável. E a mesma coisa vai valer, por exemplo, às vezes para desenvolvimento de tecnologias específicas, como, por exemplo, a Apple, que desenvolve tecnologias sempre, cada celular ele traz uma tecnologia nova, então eles investem muito nisso e eles fazem parcerias também para desenvolver esse tipo de tecnologia. Então é bem interessante observar. Com relação à inovação e desenvolvimento, então, é a mesma lógica. Eu consigo chegar mais rápido, né, a novas, a produtos mais inovadores e também ao desenvolvimento. Muitas empresas elas vêm trabalhando em conjunto para o desenvolvimento de projetos de inovação que possam beneficiá-las, com a criação de laboratórios compartilhados, onde seus profissionais troquem informações e conhecimentos. Dessa forma, ambos os envolvidos ganham o mercado com o lançamento de produtos inovadores. Com relação ao know-how, know-how é o saber fazer, né? É a experiência, é o conhecimento empírico que os players, né, não só as empresas, mas os colaboradores que compõem essas empresas, começam a compartilhar e a adquirir ao mesmo tempo, né, em contato com outros profissionais de outras empresas. Então, o know-how, ele é um determinado conhecimento específico, como ter a experiência com a legislação de um país, por exemplo, em determinadas empresas, isso vai ser essencial, até mesmo para implementação de produtos e venda e comercialização. Sendo assim, quando uma empresa quer entrar em uma nova região, ela pode firmar, esse é um exemplo, né, do que pode acontecer. Ela pode firmar parceria com outra organização que já esteja atuando nesse país e vai facilitar muito, né, o desenvolvimento o desenvolvimento e a implementação dessa indústria nesse país ou empresa. Expansão para novos mercados. Outro tipo de parceria que vem sendo realizada, principalmente entre pequenos competidores, é a busca de novos mercados. É algo que pode ser incrivelmente caro em um primeiro momento e possui riscos elevados. Com isso, o ideal seria conseguir a colaboração de uma empresa maior ou que já possua know-how nessa empreitada.
Então, vejam, muitas vezes eu não vou utilizar, por exemplo, estamos aqui na cidade e eu tenho uma padaria, ela tem um concorrente direto, é outra padaria. Mas, de repente, eu quero fazer um mini mercado, eu quero ampliar o meu mercado, eu quero abrir em outra cidade. E eu vejo potencial nisso, mas eu tenho dificuldade. Então, o ideal é eu conseguir um concorrente, né, que já esteja na outra cidade, que trabalhe de maneira cooperativa comigo, para facilitar essa minha empreitada, certo? Agora, esses são os benefícios da competição. Se isso vai acontecer de fato, ou se isso é fácil de acontecer, se as empresas estão aptas ou preparadas para entender os benefícios da competição, aí eu já não consigo responder para vocês. Eu imagino que isso ainda seja um caminho bem longo a ser percorrido, porque grandes indústrias entendem a força de trabalhar de maneira cooperativa e a importância de trabalhar de maneira cooperativa, mas as pequenas empresas eu já vejo um pouco mais de dificuldade porque vivem num universo, né, ainda num universo muito mais acirrado e agressivo que propõe Michael Porter. Bom, nem tudo são flores, né? Na competição também existem desafios, como a gente viu ali nos mercados na concorrência da indústria global, existem as vantagens, mas também existem os obstáculos. E aqui na competição não é diferente, nós temos os desafios da competição. Quais são esses desafios, então? Mesmo que a colaboração entre concorrentes venha se tornando algo comum, alguns desafios ainda têm de ser enfrentados para o sucesso de uma parceria, sendo que a desconfiança entre os players é um dos principais. Vejam, a gente está vendo aqui aspectos, elementos pautados pela teoria da firma, que é uma teoria econômica, que é o oportunismo, que é o egoísmo, o oportunismo, certo? Então, quando existe oportunismo, existe desconfiança. Porque quer dizer que, ainda que eu esteja trabalhando de maneira cooperativa e que eu queira que ambas empresas ganhem, eu tenho a desconfiança de que talvez esse trabalho seja, por exemplo, esse contrato de trabalho de cooperação, ele seja cancelado, ou que se chegue até certo ponto e o maior interesse dessa empresa que se propõe a cooperar seja descobrir detalhes internos da organização e funcionamento da minha organização, por exemplo. Então, ainda existe uma certa desconfiança. Tá? A colaboração ela pode passar por vários momentos de tensão, por esses aspectos. Afinal, mesmo que estejam atuando com um objetivo em comum, em nenhum momento as empresas elas deixam de ser concorrentes, porque elas mantêm o seu caráter individual. E as alianças elas devem ser entendidas apenas como temporárias. A partir do momento em que deixam de ser benéficas para um dos lados, ela será desfeita. E nós vamos ver exemplos que aconteceram reais de parcerias de empresas grandes que acabaram se desfazendo. Como toda estratégia de negócios, colaborar com o concorrente pode trazer riscos. Com certeza, porque no momento em que eu abro a minha empresa para uma cooperação e a outra empresa também abre, ela fica vulnerável a todo o seu sistema fica vulnerável, tanto processos produtivos, tecnologias implementadas, maquinário, mão de obra. Então, essas pessoas vão compartilhar momentos, vão compartilhar informações. E com certeza pode acabar vazando detalhes que a empresa não quer deixar, não quer compartilhar. Então, tem esse detalhe também, né? Pode trazer riscos para a empresa, como o compartilhamento de informações estratégicas, capaz de levar o outro jogador, o outro player, a se destacar no mercado. No entanto, os benefícios entregues pela prática da colaboração, geralmente, eles valem o risco. Vamos ver se valem o risco, pessoal? Vamos ver agora alguns exemplos de empresas que praticaram a competição. Aqui a gente tem uma parceria entre a Apple e a Samsung. A Apple e a Samsung elas já fazem esse tipo de colaboração para o desenvolvimento de novas tecnologias e inovação há alguns anos, tá? Mesmo mantendo uma competição feroz pela liderança do mercado de smartphone ao redor do mundo. Ainda assim, elas cooperam, pasmem, elas cooperam. Para ver como elas, para ver o uso da racionalidade limitada, da racionalidade humana, né?
mesmo que eles tenham uma competição extremamente acirrada, eles ainda assim eles cooperam porque sabem que um vai conseguir, em parceria com o outro, chegar mais longe, desenvolver novas tecnologias muito mais rapidamente. Lembre, nós temos o tempo de obsolescência dos produtos, das tecnologias. Então, em um ano, em questão de 12 meses, o telefone celular ele já é obsoleto em termos de tecnologia. Ele funciona, ele é funcional, ele faz ligação, eu consigo acessar as redes sociais, eu consigo fazer tudo no meu celular. Mas a tecnologia em si já não é não é nova. Existem outros aparelhos muito melhores e muito mais avançados. E para eles conseguirem alcançar essa velocidade, eles precisam se unir. Então, aqui tem um exemplo, né? Entre os resultados obtidos por esse trabalho em conjunto, nós destacamos a tecnologia utilizada na tela do dispositivo da Apple, o iPhone, que é a Retina Display, que é um produto criado em colaboração entre os times de inovação das duas empresas. Ele consiste em diminuir o impacto dos pixels ele cria uma camada, mas aí tem toda a explicação, vocês podem procurar na internet, tá? Mais ou menos eu vou falar por cima que eu entendi como é. Essa linha vermelha, rosinha que vocês estão vendo aqui, roxinha, ela é uma camada de fios de metal, ela é como se fosse um trançado de metal, não é uma placa, são fios de metal que eles envolvem a camada, né, do display, aqui eles estão entre as camadas do display, e eles conseguem amenizar o efeito dos pixels da, da, da tela, aqui, digamos que isso aqui é a tela de um celular, né? Aqui é com uma resolução baixa, e aqui é com uma alta resolução. Então, a possibilidade de inserir esses fios de metal aqui diminuem essa divisão de pixels aqui, essa tela um pouco mais dividida, de toda quadriculada. Então, é a mesma tela, só que aqui é sem a tecnologia e aqui é com a tecnologia. Certo? Então, ele consegue fazer esse efeito muito menor e aí, consequentemente, a gente tem uma alta resolução das telas de celular. Depois aqui, e vejam que esse exemplo aqui é um trabalho por projeto. Eles trabalharam nessa retina display e deu. E foi encerrado o trabalho em competição, até que venham outros, né, que eles queiram desenvolver. Aqui tem uma parceria da Ford e da Toyota. A parceria entre a Ford e a Toyota é outro grande exemplo desse conceito, né, de competição, sendo que as duas montadoras concorrentes diretas em muitos segmentos, elas desenvolveram juntas a tecnologia para a produção de caminhões híbridos em 2013. Na verdade, foi assim, o que aconteceu? Eles até tem eu li bastante para saber bem como aconteceu, porque senão tem muita notícia, né, a gente acaba não sabendo direito. Então, eles se uniram no ano de 2011, a Ford e a Toyota. Essa foto aqui é justamente do dia da afirmação desse contrato, para desenvolver esses caminhões híbridos em 2011. E aí, em 2013, eles encerraram a parceria para a construção do desenvolvimento de tecnologia de veículos híbridos. Por quê? Eles disseram que até então a colaboração teria sido satisfatória, mas que eles estavam satisfeitos em seguir a partir de onde eles estavam sozinhos. Não teve nenhuma briga, não foi nada assim de vazamento, não houve pelo menos nenhuma notícia, né? Eles simplesmente resolveram desfazer porque sem resultados, não tinham resultados finalizados ainda desse produto, dessa parceria. Aqui também nós temos a Samsung e a Sony, e ela teve um desfecho um pouco diferente, né? Outra parceria famosa da Samsung aconteceu com a Sony, sendo que ambas competem na produção de televisores. Então, as duas marcas, elas se juntaram para capitalizar a demanda pela tecnologia LCD, porque na verdade, elas queriam vencer. Elas se juntaram a Samsung e a Sony porque elas queriam vencer a LG. Porque a LG tinha um avanço muito grande na tecnologia de televisores, né, de LED, e aí eles estavam um pouco para trás e aí, enfim, se juntaram para fazer isso. E vejam que isso foi lá nos anos 2000, tá? E conquistar maiores fatias de mercado, minimizando os custos de fabricação. Então, ou seja, para a Sony e a Samsung chegarem no patamar da LG na época, elas precisariam de muito tempo, de muita experiência, muito chão, né? Muito tempo, muito chão de estrada, assim, digamos assim, né? Falando no linguajar mais popular.
para poder chegar no patamar da LG. Então, eles se juntaram para poder competir diretamente com a LG, para poder desenvolver a tecnologia e chegar mais rapidamente nesse patamar, certo? Depois que isso aconteceu, depois que essa parceria ela foi finalizada, em 2011, a Samsung comprou parte da, da Sony, a parte que correspondia, né, ao desenvolvimento de tecnologias para televisores, desses que nós temos hoje, né, das Smart TVs, televisores de LED. Então, vejam, essa parceria ela teve um desfecho diferente porque eles não se separaram. A Samsung apenas aproveitou e comprou, né? Porque a Sony talvez não tivesse mais interesse em produzir televisores, em investir nessa tecnologia. Então, a Sony aproveitou e não foi um negócio barato. Foram 939 milhões de dólares na negociação. Isso no ano de 2011, tá? Também nós temos aqui a parceria entre a Sony e a Microsoft. Nós vemos que a Samsung e a Sony são campeãs de fazer esse tipo de parceria, né? Já fizeram, acho que a Sony já fez 2, 3, e a Samsung também, já fez 2. Aqui nos exemplos que eu estou trazendo para vocês, que são a fração minúscula dos negócios que acontecem no mundo corporativo. Depois nós temos aqui, então, as empresas, né? Aqui nessa foto ele mostra o Yoshida, que é da Sony, e o Nadella, que é o CEO, desenvolvedor de softwares da Microsoft. Então, ambas empresas, elas competem no ramo de videogames, tá? Joystick é joystick ali, né? Ele traz, né, o controle remoto, né, eu não sei muito bem, vocês até me perdoem porque eu não sei muito bem. Para mim é videogame, tudo é videogame. Mas eu sei que existem nomes específicos para cada modelo. Por exemplo, o PlayStation ou o Xbox One ali tem diferentes modelos, tá? Mas para facilitar, eu vou dizer que é videogame, vocês já entendem o que é. Então, pela preferência dos jogadores de videogames globais, com os seus consoles PlayStation 4 da Sony e Xbox One da Microsoft, é uma batalha sangrenta em termos de preço, em termos de tecnologia, sempre cada vez, né, surgindo novas tecnologias, e também até pela questão dos próprios jogos, né, que o que funciona no PlayStation não roda no Xbox e vice-versa. Então, mas nada disso impediu que os dois executivos, ainda que tivesse essa concorrência direta e totalmente acirrada, cordialmente se cumprimentassem. Na verdade, não é só se cumprimentando, eles estão firmando um acordo ali, né? Eles não estavam participando de uma festa e nem um evento corporativo. Os dois eles estavam celebrando um acordo, né, inimaginável tempos atrás. A Sony e a Microsoft estão se unindo para trabalhar juntas no desenvolvimento de um serviço de streaming de games. A Sony, ela sempre foi líder em entretenimento e tecnologia, e a colaboração que anunciamos hoje se baseia, é que na verdade eu só copiei ali o trechinho da matéria, por isso que esse texto está mais assim, né? Se baseia nessa história de inovação, em um comunicado enviado à imprensa. Então, eles comunicaram, né, através dessa foto, que eles estavam fazendo uma parceria para entrar no mundo do streaming de games. E eles estão entrando para competir com a Amazon, que tem um streaming de games muito consolidado, né, crescente nesse mercado. A parceria da Claronet e Netflix, a Claronet, porque a Claro é proprietária detentora da marca Net no Brasil, certo? Então, por isso que é Net Claro, que eu até também não sabia, até montar essa aula, eu não sabia que a Net era da Claro. Eu pensaria, assim, pensaria eu que a Net era a dona da Claro, mas não. É a Claro que é a dona da Net, detentora da marca Net no Brasil, detentora dos direitos, né, de distribuição. Então, elas se juntaram com a Netflix. Quem diria, né? Porque a Net é um serviço, a Netflix ela roubou, digamos assim, né, entre aspas, né? Ela cativou esse público que consumia a TV a cabo, a TV privada, né? Pelos usuários do serviço de streaming. Muitas pessoas deixaram de assinar a NET ou a Sky e acabaram optando pelo serviço de streaming, que é muito mais, tem muito mais variedade, tu assiste quando tu puder, se tu quiser tu pausa, e depois assiste daqui a 3, 4 dias a partir de onde tu pausou. Então, o serviço em si é muito melhor do que propriamente o serviço, né, de acordo com esses clientes que fizeram a troca. Então, o que aconteceu? Vamos explicar aqui. A Netflix é a maior inimiga das TVs por assinatura, tá?
Desde 2016, o setor perdeu 1,5 milhão de assinantes, na direção inversa da Netflix, que só aumenta, né? Só cresce no mundo inteiro. De acordo com a empresa americana de pesquisas digital, a TV Research, a Netflix terminou o ano passado com 27,1 milhões de clientes na América Latina, somente na América Latina, sendo que 8 milhões no Brasil. O dado coloca o serviço de streaming no mesmo patamar que a Net Claro e maior do que a Sky. Então, pessoal, vejam a potencialidade da Netflix, né? A Net, com certeza, não quis ficar para trás, a Net, claro, não quis ficar para trás, e acabou estabelecendo propondo uma parceria com a Netflix. Então, a parceria, ela inclui que os clientes do pacote 4K, que é um dos pacotes mais caros da empresa, eles possam assistir aos filmes e séries do serviço da Netflix, diretamente. A parceria também permite que o usuário se torne assinante da Netflix no próprio ambiente da Net, ou seja, eu consigo assistir Netflix pela Net, pagando a mensalidade na mesma fatura da Net. Então, eu não preciso me preocupar em pagar diferentes faturas, né? Vem tudo na mesma fatura. Para a Netflix, essa é a chance de ampliar ainda mais os seus horizontes, né? E conquistar o cliente que está fidelizado nos meios de transmissão. Porque a Netflix estando na Claro, na Net Claro, ela vai conseguir chegar nos clientes que ainda não assinaram a Netflix, por exemplo, que ainda não têm conhecimento da Netflix, que ainda não, porque eu posso ter Net Claro na minha casa e ter uma televisão que não é uma Smart TV. Eu consigo assistir Net, consigo assistir Sky, consigo assistir Claro, porque ele ainda pega. Não preciso de internet para acessar esse serviço, ele pode ser via cabo. Agora, e antena, né? Só que a Netflix não. A Netflix eu preciso de um sinal de internet, eu preciso de uma Smart TV. Então, muitas residências ainda não têm isso, então não tem interesse em ter acesso à Netflix. Por isso, a Netflix vai ter a oportunidade de pegar nas televisões das pessoas, nas casas, independente de ser um serviço smart ou não, de ter, né, a internet ou não. Então, vai ser através do próprio sistema da NET, da TV a cabo, certo? Então, esse né, vai ser muito bom para ambos, porque a NET não vai perder clientes e a Netflix vai ter a possibilidade de captar mais clientes do que ela já tem. Outra parceria é a Magazine Luiza e o Carrefour, mas essa durou assim, foi muito rápido, tá? Mas vale a pena a gente comentar também. No começo de junho de 2019, a Magazine Luiza e o Carrefour anunciaram uma parceria. A rede também no mesmo esquema, no mesmo intuito de competição, competir e cooperar ao mesmo tempo. A rede de lojas teve, né, a rede ela teve 2 lojas. A Magazine Luiza teve 2 lojas dentro de 2 supermercados no Carrefour. Era um modelo Store in Store, loja dentro da loja, para vender eletroeletrônicos, eletrodomésticos, TV e celular. Com a parceria, o mix de produtos e o atendimento da venda de eletrodomésticos e eletroeletrônicos no Carrefour, eles estavam sendo gerenciados pela Magazine Luiza. E o teste aconteceu em 2 lojas em São Paulo, mas não deu muito certo. Tá? Isso foi em maio de 2019. No início de 2020, eles já desfizeram, eles anunciaram que ali, ó, após o projeto piloto de 9 meses, Magalu deixa de operar setores de eletrodomésticos e eletroeletrônicos de 2 lojas da rede de hipermercados, do Carrefour. Tá? Então, para eles, talvez não tenha valido a pena. Ou para um deles não tenha valido a pena, e então o negócio ele foi desfeito. Certo, pessoal? Esses são alguns exemplos, né? Alguns pouquíssimos exemplos de parcerias de competição estabelecidas entre as empresas. Algumas deram muito certo, como esse da Apple, outras nem tanto, né? Pelo menos para a Ford e para a Toyota, não chegou a desenvolver nenhum tipo de produto em si, ou tecnologia, ou inovação, mas vale a experiência, certo? Mesmo que não tenha tido resultados efetivos, nesse caso aqui da Ford e da Toyota, valeu a experiência, a troca de informação, know-how. Lembram lá dos benefícios da competição? Houve redução de custos, houve inovação e desenvolvimento, houve know-how e expansão para novos mercados, ou pelo menos novas possibilidades, novas ideias dentro desses comércios, dentro desses empreendimentos. Certo, pessoal? Era esse então por hoje. Muito obrigada. E essa, para a competitividade, é a nossa última aula, né? Depois tem uma outra aula lá sobre redes de cooperação também para vocês, já está gravada.
E agora é só fazer os exercícios, certo, pessoal? Para o pessoal de estratégias de cooperação, a gente segue nas nossas aulas. Até mais!